Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Pessoal, o Conexão 21 de hoje é duplamente especial. Olha, o assunto é fantástico. O primeiro convidado é o Paulo Millet, o doutor EAD. Vai falar tudo para você sobre educação, sobre o que ele está vendo, o que ele tem acompanhado aí no mercado e deixar todo mundo atualizado aí com o conceito de Long Life Learning. Parada genial. E o segundo convidado, que é o meu querido amigo Elias, da Simples, nossa querida apoiadora aqui do Conexão 21, vai falar com vocês sobre física quântica. Mentira. A Simples, eu brinco aqui que são os magos do e-commerce. A gente vai falar muito sobre gestão de equipe, de tecnologia. Olha, tenho certeza que você vai curtir. Senta, relaxa, aproveita e veja o Conexão 21. Mais uma edição do Conexão 21. Esse papo muito informal e muito agradável, sempre com um convidado especial para a gente falar de negócios, de vida empresarial, de empreendedorismo e de muito mais. E hoje eu tenho aqui comigo um querido amigo, nada mais nada menos do que o Dr. EAD. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, só para já dar uma cutucada. E enquanto isso, enquanto vocês estão assistindo aqui o Conexão 21, pega o celular aí, entra no site do Rio Info, se inscreve para participar do principal evento de tecnologias e negócios do Brasil. Esse ano, o que a gente apurar com os ingressos vai ser revertido para as obras sociais, então você ganha de duas formas, você ganha com conteúdo que vai ser todo aberto e preparado com muito esmero e carinho, e também vai estar ajudando quem precisa de mais. Bom, chega de blá blá blá, quero dar as boas-vindas aqui ao meu querido amigo Paulo Millet. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Conexão 21, tá batendo esse papo com a gente. Você é o Dr. EAD. Conta essa história aí pra gente, como é que começou isso. Sua vida em 10 minutos. Tá bom. Blá, obrigado pelo convite. Obrigado pela organização da Rio Info. Você está tocando tudo muito bem. Vai ser um evento fantástico. É negócio, essa brincadeira do EAD, só porque eu comecei nessa área há mais de 25 anos atrás. Década de 90. O pessoal não acredita, né, que tinha EAD antes da internet. Já existia educação à distância, né? Você fazia com mini computadores, com microcomputadores, disquete, não fazia conexão na rede. Mas a educação à distância existe há muitos e muitos anos. Existia, não tinha um meio que tem não hoje. Não tinha internet, mas tinha já computador. Então, desde a década de 80 já tinha coisas em computador. E depois da internet aí facilitou mais os sistemas, o controle. O que existe assim, a lógica da educação à distância existe há muito tempo. O aprendizado, o autoaprendizado, o estudo. Aí a tecnologia vai ajudando a facilitar essas coisas. Então, esses exemplos assim que eu gosto de trazer, às vezes o pessoal entra no circuito, a pandemia agora deu um salto na parte de educação à distância. Só que deu um salto assim meio torto, né? O pessoal acha que é videoaula, a educação à distância é igual a videoaula. Não, tem muito mais vantagens a não ser exatamente Você tem um professor maravilhoso de geografia. Por que esse cara tem que dar aula para 30 pessoas e não para 10 mil? O conceito é anytime, qualquer hora, any place, qualquer lugar, no seu próprio ritmo, personalizado, tudo isso. Não é uma aula de 8 às 10 na frente do professor. Não, tem muito mais maneiras de aprendizado. Acho que essa é a lógica que a gente vai tocando. Essa é a lógica. Ô Paulo, e como é que você está... O que você está tramando aí com seus projetos atualmente? Dá uma atualizada aí para a turma. Olha... Eu estou nessa era há muito tempo, eu entrei na área de universidade corporativa já nesse século XXI, consultoria para a universidade corporativa, para a implantação, é o lado da educação pelo lado empresarial, corporativo. E ao mesmo tempo tem a educação pelo lado acadêmico, né? Então essas duas vertentes eu toco ao mesmo tempo. A gente tem uma parceria com algumas universidades na parte de cursos de pós-graduação à distância, tá? Está cada vez mais no lado do ensino formal,
cada vez mais o MEC ampliando mais os horizontes da educação. A gente acha que a matrícula na graduação esse ano começa a passar, mais de 50% vai ser EAD e menos de 50% presencial. Isso é um marco, né? Isso é um marco. Coisa... Tá? E a gente tem problemas sérios. Completando a minha trajetória, então eu tenho uma empresa na área de educação focada em saúde, em Lages Academy, e tenho minha empresa de consultoria que existe aí há 20 anos, a escola.com, escola com CH. Eu me inspirei na palavra escola, sem o E, né, do latim, escola, e a ideia da escola era a seguinte: lugar que você vai para se divertir. Lá nos gregos, lá atrás era isso. Por quê? Só os ricos que iam. Então ia passar o tempo para aprender, para conversar e tal. Aí depois que a escola ficou um negócio chato, não, vamos transformar a escola num negócio legal. Vamos voltar para o conceito inicial, Vamos voltar. Um negócio legal. Todo mundo estudando e aprendendo. Acho que a palavra-chave não é estudar, a palavra-chave é aprender. Tá? Então, se eu digo assim, eu sou um professor maravilhoso, dei uma aula ótima, ninguém aprendeu. Pô, essa aula foi um horror. O foco é o aprendizado, o foco é o aluno, o foco é isso que funciona. E a gente está atuando nessa área, tanto corporativa quanto... Atualmente eu estou lá na Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidindo o Conselho de Educação, com um grupo de pessoas muito interessante, e a gente está olhando essa coisa, o lado acadêmico, o lado empresarial, como é que essas duas coisas se falam e como é que a educação pode melhorar de uma maneira geral. Como que uma coisa puxa a outra e aquece o mercado e melhora o país de uma forma geral, né? Não, direto. A gente tem problema de evasão, tem problema de escolaridade. Pô, o nosso ensino médio perde 1 milhão de alunos por ano. São 10, 1 milhão sai. Aí você pega um garoto de 16, 17 anos, que saiu há 5, 7, 10 anos, ele está com 25, 27, ele não vai voltar para a sala de aula. Agora, de repente, ele assistir uma aula à distância, aprender à distância, ele fazer uma prova... Ele ser impactado de uma outra forma, né? Pode por uma outra meio, sei lá, e as tecnologias, usando o gamificação, o pessoal está aprendendo muito, aprende com TikTok, aprende não sei o que, a gente tem que ter esses mecanismos para ficar agradável. Aí o cara vai e aprende, ele não precisa estar numa sala de aula fechada de horário e tanto. Aí se deslocando e tudo, também essa lógica da pandemia, do home office, do teletudo, ajudou a quebrar umas barreiras dessas. Coisas que não dava para fazer, agora dá. Então vamos melhorar. A turma descobriu que dá, né? Que dá. Vamos melhorar isso, dá para fazer muita coisa legal. Né? O Paulo, dá um spoiler aqui pra gente do que a turma pode encontrar aí de conteúdo de educação, dos seus painéis que você está organizando para o Rio Info. Na organização lá da Rio Info, eu estou organizando 3 painéis, né? Por conta até da Associação Comercial, a gente acabou de ver. Um painel vai ser educação pelo viés acadêmico, pelo viés escolar, regular. O outro painel vai ser educação pelo viés empresarial, corporativo, universidade corporativa. E um terceiro, educação para a tecnologia. É um mercado enorme e a gente não tem gente suficiente para aprender a programar, aprender a desenvolver. Então, isso é um mercadaço. A gente tem uma deficiência, calculando em 400 mil pessoas. É uma profissão legal. Tem toda uma tecnologia hoje de programação no-code, low-code. Você não precisa ser um programador, então você pode aprender a programar sem ser um programador. Tem um monte de tecnologias legais. Toda a parte de programação de games é um negócio aberto. Então dá para olhar o lado de mercado de trabalho também. Não, como é que está esse mercado de trabalho? Quais são os empregos que podem vir aí? A gente está formando gente na faculdade para alguma coisa que não vai existir daqui a 10 anos. E a profissão que vai existir daqui a 10 anos, ninguém está sendo formado. Então, essa discussão a gente tem que fazer, tem que trabalhar. E é uma discussão constante, uma evolução constante. Não é tirar um retrato, é um filme, né? Está em movimento, né? Eu brinco que eu tenho 2 assessoras especialistas em educação à distância, se chamam Valentina e Letícia. São minhas 2 netas. Uma tem 9 anos, a outra tem 7. Ela me ensina o tal do TikTok. Ela aprende em 2 minutos. Eu digo, como é que você aprendeu? Eu aprendi assim, vovô. Então, a lógica é muito fácil. Você tem que usar o instrumento que chegue no cliente. O cliente é esse, ele vai aprender. Então, conforme a gente for fazendo isso, vai dar uma melhorada geral na escolaridade do país. Tá? Você precisa saber de alguma coisa? Na internet tem. Vai lá que você acha. Então, você não cabe mais ter uma aula e que você diga alguma coisa que já está escrito lá na internet. Não, lá já está. Então, já tem que criar método que o professor passa a ser um curador de conteúdo. Ele vai selecionar, vai desenvolver, vai formatar. A sala de aula, se tiver, vai ser para debate, para troca de ideias, troca de experiência. Mas a matéria está lá na internet. Em algum lugar está escrito aquilo, tem filme, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então, essa é uma mudança. Eu não quero saber assim, não, vamos tirar a sala de aula presencial para botar uma sala de aula remota. Não. É uma educação à distância, é um aprendizado à distância. Que dá para fazer à distância de quê?
do professor, não, talvez seja mais próximo do professor do que a distância. Até a palavra distância já não é tão boa. Você está próximo da informação ali cada vez mais. É uma complementação, né? Uma forma de você utilizar a tecnologia atual que permite fazer essas coisas e dar mais informação, dar mais condições para a turma que está participando. Eu faço uma distinção assim, quanto mais adulto, mais flexível, mais aberto e mais à distância. Quanto mais criança, ainda cabe ter uma parte de socialização, uma parte de conversa, mas mesmo assim com instrumentos, né? Tem uma parte lá na casa. É claro que tem que ter conectividade, não dá para a gente fazer isso e dizer que o pessoal tem 50% da população não tem acesso. Não, não pode. Então, nossos governantes, conectividade é uma palavra-chave. Vamos ligar tudo com tudo. Exatamente. Tudo com tudo, aí a coisa vai dar uma fluida legal. Aquela história, né? Gás, luz, esgoto e conectividade. Conectividade, tem que estar no bolo. Fundamental, tem que estar no básico. Ô Paulo, e fala pra gente um pouquinho aqui sobre a Enlags, né? Dá o recado aí para a turma que está nos assistindo. A Enlags Academy é um projeto com um grupo de médicos aqui do Rio. A gente desenvolveu conteúdos na área de educação, informação e capacitação para a área de saúde, não medicina especificamente, mas saúde e bem-estar. Então envolve o lado da nutrição, enfermagem, hotelaria na parte de hospital, a parte de relação de saúde, né? A pessoa se cuidar antes de ficar doente, né? Então, esse lado é importante. É um projeto bem legal, a gente está fazendo ao lado da parte de consultoria. Perfeito. E quem quiser ter mais informações sobre a Enlags, Paulo? Não, tem um site lá em enlagsacademy.com.br, tá? Já está no ar, funcionando já há mais de 6 meses. Na escola.com com CH, é meu site de consultoria, tem lá um monte de informações, um monte de artigos, né? Eu gosto de escrever uns artigos desses assim, provocativos. O pessoal vai achar lá coisa interessante. Uma coisa que você falou agora, uma coisa que eu acho que é fantástica que você faz, Paulo, assim, você republica artigos de 20 e tantos anos atrás, e você lê o artigo é como se fosse hoje, né? Não, é muito bacana isso. Lá no site da escola.com tem um artigo que eu escrevi em 1996. Sobre educação à distância. Eu vi, você publicou recentemente. Aí tem lá um link logo no início. Quando eu leio ele hoje, eu disse, caramba, infelizmente ele está atual. Não dá para usar o método tradicional. O método tradicional, a gente está 30 anos atrás dos países desenvolvidos, vamos continuar 30 anos. Então tem que ser uma recuperação. A ONU está com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo 4 é de educação, tem outro de trabalho. Tudo tem a ver com tecnologia, com formação para novas profissões. Então, a maneira de fazer isso vai ser a educação, e a maneira de fazer da educação vai ser via um modelo à distância, com tecnologia, envolvendo todo mundo. Qualquer idade, né? Eu gosto de dizer isso, qualquer idade. Ninguém para de aprender, né, Paulo? Ninguém para, é o lifelong learning, né? O conceito de aprender ao longo de toda a vida. Então, a gente vai nessa direção. Olha, pessoal, o papo quando é bom, costumo dizer que sempre passa muito rápido. Recebi hoje aqui o Paulo Millet, meu querido amigo Paulo Millet, doutor EAD, e foi para passar essa conversa sobre educação, sobre essa quebra de paradigmas dentro da educação. Eu espero que vocês tenham curtido demais, Paulo, muito obrigado. Deixo aí aberto para você se despedir da turma. Obrigado, Bilal, obrigado pelo convite. Sempre bom bater esses papos e conversar sobre a parte de educação, educação com tecnologia, tecnologia com educação. Esse é o desafio que a gente tem pela frente para o país inteiro. Olha, pessoal, Conexão 21 não acabou não, tá? A gente tá indo ali e volta já. Conheça o jeito simples de vender online. Somos especialistas em trazer a sua loja para o mundo digital. São mais de 300 projetos em 8 anos de história. Acesse o nosso site e saiba mais. Simples. De volta com Conexão 21, o papo agora aqui vai ser ótimo, pessoal. O assunto é física quântica. E a gente tem aqui um grande convidado, o Elias, head de tecnologia da Simples, que vai tratar disso tudo com a gente. A Elias aqui é um grande freguês, né? Vocês vão entender exatamente por quê daqui a pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, Elias, fica tranquilo, não é física quântica não, vou fazer nenhuma pergunta complicada. Mas eu já ia falar de física quântica também, que a gente se vira, né? A gente se vira, né? Elias, muito obrigado por ter aceitado. Prazer. Obrigado pelo espaço, obrigado nosso. pelo tempo também, porque a gente sabe que hoje na correria é difícil ter tempo para conseguir conversar, então é muito bom estar participando aqui. É muito bacana você ter aceitado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. A gente começou a série aqui do Conexão 21 e lá nos primeiros capítulos, nas primeiras edições, a gente teve a presença do Rawan, que é sócio
do Elias, não sei o quê. A Rawan contou um monte de coisa, um monte de novidade bacana. E aquelas maluquices todas que o Rawan conta, inventa, é ele que faz. Tá? Exato, Então, exato. assim, o Rawan é o rostinho bonito na frente da Simples e ele que faz a mágica E acontecer. eu sou o rostinho feio fazendo. Você é o cara que vai trancado no quartinho trabalhando, Exato, né, exato. Elias? Não, mas a gente teve, nesse período que foi bem complicado da pandemia, a gente teve a capacidade de montar uma equipe muito forte. Então eu tenho gente muito boa trabalhando junto comigo. Então eu tenho certeza que se não fossem eles também, a gente estava batendo cabeça. Mas com a equipe que a gente formou, a gente conseguiu fazer muita coisa, sim. Existe a dificuldade, né, porque é um mercado onde você tem muito profissional, e ele é um profissional custoso e ele é muito grande. Então a gente tem que trabalhar ali dentro da capacidade que a gente tem para poder ter esse profissional com a gente e também dar espaço para ele crescer. Porque tem muita gente também chegando agora no mercado e essas pessoas, principalmente da área de tecnologia, elas têm muito a falta de oportunidade, porque pedem muito deles quando na verdade eles estão aprendendo, né? Então a gente tenta também ser esse local de aprendizagem. Não, acho que isso é fundamental porque você faz o profissional evoluir, né? Ele ganha muita experiência. Acho que essa coisa essa posição de vocês é espetacular, porque a turma tem mania do seguinte: contrata o desenvolvedor, já imagina assim, o cara tem uma varinha, ele vem com a sua varinha de condão e num passe de mágica resolve tudo, né? E não é assim, né, Elias? E a loteria. Nesse sentido é loteria porque existe muito ali na hora da entrevista, você tem o feeling, você chega a fazer um teste e verificar os skills e, pô, esse profissional se encaixa ou não. E aí quando ele entra que é a hora da verdade, porque você vê o comprometimento, você vê soft skills, se ele tem uma comunicação boa, se ele sabe trabalhar em equipe, porque na entrevista você não tem como ver esse tipo de coisa. E se você criar um processo seletivo muito custoso e pesado, você acaba limitando muito a sua capacidade ali na hora de contratação. Então é uma balança, tem muita coisa para ser vista ali. Eu tenho um amigo que ele sempre me falava o seguinte: eu contrato o cara, as 2 primeiras semanas do cara na minha empresa, ele vive um inferno. Ele vive um inferno porque eu enfio um monte de trabalho no cara, eu cobro, eu faço, não sei o quê. Se o cara sobrevive essas 2 semanas, ele está pronto, aí a gente alça ele do inferno para o paraíso, ele passa a ter uma vida mais tranquila e vai bem na empresa. Mas é uma forma do cara ter esse impacto e encontrar seus caminhos, se integrar, né? Enfim, gente, é evidente que eu exagero tudo que eu falo, né? Mas é uma forma também de botar o cara dentro da equipe, Exato. ter aquele sentimento de time mesmo, né, Elias? Assim, Alberto, é muito complicado você chegar com uma pessoa e você jogar ela ali, se vira. Então, também tem pra gente na hora da mentoria, porque uma coisa que consome muito a equipe também é treinar o outro que está chegando, porque você tira o tempo de alguém que está ali produzindo, vamos treinar. Então, acaba que esse papel é meu e eu fico ali como head orientando a equipe, orientando esse profissional que acabou de chegar e dando espaço para ele também conseguir ver onde ele se adapta melhor, que é igual jogador de futebol, né? Você bota ele ali, vê onde ele joga melhor, vai testando a posição, não funciona. E tem que ter jogo difícil de começo, porque senão não anda, né? E na pandemia a gente teve novos desafios, né? Porque foi um período onde a gente precisou contratar mais e fomentar ali a equipe para poder fortalecer a base, para a gente conseguir crescer também. E uma das coisas que a gente percebeu foi que era muito necessário o soft skill, a comunicação. E na área do TI a gente tem um pouco dessa dificuldade, porque ele é um profissional treinado a ser sozinho. Ele mais travado, mais exato, quieto. Ele tem uma dificuldade maior para se impor, para tomar decisões, ele tem ali uma certa insegurança que acaba que a gente, como liderança, precisa lidar com isso. Então, uma coisa que faz muita diferença, pelo menos ao meu ver hoje no mercado, é o profissional de TI que consegue se comunicar, que consegue passar. Porque não adianta você só resolver o problema, você precisa entender o problema. Então, a comunicação é muito importante. Eu tinha esse mesmo amigo que fazia essa brincadeira aí do inferno, ele falava o seguinte: eu não faço teste técnico pro cara, eu dou pro cara 2 testes. Primeiro escreve uma redação sobre o que você fez no domingo. Eu fui no Maracanã, ótimo, escreve uma redação aí, 20 linhas. Eu fui na praia, tá bom, escreve uma redação aí, 20, tema livre, o que você quiser. E a outra coisa era o seguinte: ele tinha um texto, 2 parágrafos também, ele fazia 3 perguntas daquilo ali.
para quê? Para ver se o cara consegue exatamente isso, ele se comunicar, ler, entender e poder passar adiante uma ideia. Exatamente, porque a programação é fórmula. Se o cara sabe a fórmula, ele vai fazer. Agora, como que você vai perceber se ele consegue resolver o problema ou não? Porque a capacidade de resolução de problema, ela está além da programação. Exatamente. Tanto que quando você está aprendendo programação, você primeiro aprende a lógica da programação e depois você programa. Então, a lógica da programação depende da sua capacidade de interpretação do problema, básico, interpretação de texto. A programação é técnica, né? Exatamente. O cara tem que ter algo antes daquilo ali. Exatamente, porque você tem a ferramenta, mas você não sabe como usar. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha o tempo inteiro é a comunicação, seja interna na equipe ou externa também. Interna a gente tem a nossa maneira de lidar, a gente tem o grupo ali que conversa entre si, tem as brincadeiras internas, joga junto no final de semana, que é para fazer aquela descompressão, mas internamente tem as outras equipes, então precisa ter essa comunicação. Tem que ter interna. Essa relação, né? Exato, então eu estou sempre ali cobrando, porque faz muita diferença no resultado, muita. E como é que foi botar essa turma para dentro? Como é que foi botar esses caras na cultura da empresa? Isso é um tremendo desafio. Todo mundo é remoto, né? Realmente, esse que é o ponto. Assim que começou a pandemia, a gente já teve ali uma mobilização. O Raul conversou aqui com você lá atrás um pouquinho sobre como foi essa adaptação ali. E a gente entendeu que o mercado ele ia precisar de mais gente trabalhando, e a gente falou assim, não, a gente precisa fortalecer nossa equipe para poder ter isso, e a gente começou a contratar gente de fora do estado, já que a gente pensou, a gente está numa limitação de espaço, de distância, por que a gente não aproveita isso e começa a abrir espaço para talento externo? Então a gente começou a buscar fora do estado do Rio, a gente teve gente de Natal, né, do Rio Grande do Norte trabalhando com a gente, né? A gente teve tem gente de Minas na equipe, tem 2 profissionais de Minas, a gente teve um de São Paulo também. Mas a gente começou a fazer essa caça de talentos mesmo, que a gente começa a fazer a entrevista, buscar a turma. Exato, e conversar e começar a tentar não adaptar. Mas porque se você pegar e adaptar o trabalho, o local ao remoto, não vai funcionar. Você precisa entender as necessidades. Que é uma outra coisa, exato. Né? Você precisa entender as necessidades do trabalho remoto e preencher aquelas lacunas. Então a gente começou a ver o que funcionava ali, criar novos métodos de comunicação, criar novas maneiras de quebrar essa barreira do espaço, né? Para a gente conseguir estar sempre muito próximo. Não ficar prendendo muito a pessoa ao agora, porque isso também é um problema. A gente tem que entender que a pessoa está dentro da casa dela, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmã, ela tem filho. Tem vida, né? Exatamente. Ou seja, não está ali só trabalhando você 24 horas por dia, né? Tem vida também, né? Então existe também a flexibilidade de você entender que você precisa dar um pouco mais de autonomia para a sua equipe, mas sem tirar a responsabilidade, porque a responsabilidade ele faz toda a diferença. Porque autonomia sem responsabilidade não funciona, é só jogado, então existe mesmo essa necessidade. Então a gente começou a juntar esses fatores que são muito essenciais e até hoje a gente ainda está aprendendo muito, porque a gente ainda faz uma coisa, não funcionou dessa maneira, e a gente recomeça o processo, busca soluções, só que foi difícil para poder fazer essa abertura. O funil foi cada vez ficando mais estreito, mas a gente conseguiu chegar num ponto muito bom. E hoje a gente já tem uma equipe bem forte, bem coesa. Aproveitando aqui o Conexão 21, você veio aqui hoje conversar com a gente e dizer para todos o seguinte, né? Eu tenho um orgulho danado de dizer que a Simples é uma parceira do Conexão 21, tá aqui, apoia. Vocês acreditaram na ideia desde o início. Eu lembro que quando a gente surgiu com essa ideia, uma das primeiras pessoas com quem eu falei foi o Raul. Eu falei, Raul, e aí? Quão maluco eu sou? Não, cara, a ideia é fantástica, eu quero ser o primeiro. Eu vou te falar, porque eu tô sempre do lado, né? Eu tô sempre ali muito próximo. E ele sempre teve muito ânimo, ele sempre teve muita... Ele falou, cara, isso aqui é uma oportunidade para todo mundo, vamos acreditar nesse projeto. E ele vendeu isso pra gente também, essa ideia. Então, o mesmo pitching que você fez para ele fez pra gente. Eu fico muito contente. E ele conseguiu passar muito essa energia de que, cara, a gente vai conseguir construir um conteúdo bom, que vai agregar muito no mercado. Então, pode ter certeza que é totalmente recíproco. E lá dentro da Simples a gente acredita muito nisso também. Olha, gente, efetivamente, quando a conversa é boa, quando o convidado é bom, o programa passa voando,
Elias estava nervoso antes da gente começar, deu um show aqui. Só faltou a gente falar de física quântica, mas isso fica para a próxima. Elias, muitíssimo obrigado por ter Obrigado, Alberto. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo espaço, pelo tempo, pela sua equipe aqui, que tem muita paciência também. Então, eu acho que... eu perturbo esses caras, cara. Não tem ideia. Não, e só de cada convidado tem uma coisa diferente ali para eles chegarem e conversarem. Cara, só isso já deixa a gente muito à vontade. Obrigado por todo mundo aqui e valeu pelo espaço também. Bom, pessoal, muito obrigado. Em nome aqui do Conexão 21, também agradeço a todo o time da Simples pelo prestígio, pelo apoio. Até o próximo. Valeu!